Oi, pessoal, então vamos continuar a gravação do Tom Jones. Eu acabei pulando alguns aspectos da vida dele, tá? Da biografia, mas o que acontece? Esse romance, o Tom Jones, em vários momentos, em várias falas, ele faz uma crítica de novo ao Richardson, né? Aquele outro escritor que escreveu Amélia e que... Amélia não... aquele outro escritor que escreveu Pamela Anderson, né? E faz críticas que são diretamente para ele, de conversa que eles tiveram, então fica muito fácil de identificar. Mas o que o no romance Tom Jones se combate? Certos costumes do patriarcalismo, por exemplo, a Sofia, né, que é a personagem do Tom Jones, com quem o Tom, que é a menina rica, que mora na propriedade vizinha, que gosta dele, que o pai não vai deixar casar com o Tom pelo fato de ele ser um bastardo. Então, na verdade, isso é uma grande crítica a esse costume patriarcal, que é o pai que escolhe o noivo, o marido das filhas. E tanto que quando ela se nega a casar com o primeiro pretendente, porque ela ama o Tom, o pai tranca ela em casa e mantém ela em prisão domiciliar por um bom tempo até que ela mude de ideia. O pai da Sofia, o pai dessa moça, ele é tratado como uma pessoa extremamente violenta, agressiva, ele é um caçador. E em um determinado momento que a Sofia foge de casa para escapar do pai, e até para achar o Tom novamente, o pai sai atrás dela munido de arma, como se fosse caçar um verdadeiro animal. Ela sai para a estrada, sai fugida do pai. Recebe ajuda nos lugares onde ela vai, e aí que entra essa questão do Tom Jones, que ele é simpático, ele é querido, mas ao mesmo tempo ele é um tremendo do mulherengo, ele arruma muitas mulheres e se envolve sem compromisso diversas vezes na história, no romance que está sendo narrado. E é tratado isso como uma parte da aventura. Lembra, por um lado, claro que o Fielding está muito ligado aos clássicos greco-romanos, mas me lembra aquele comportamento do Ulisses na Odisseia, em que enquanto ele está aos 10 anos longe de casa e a Penélope esperando, ele está se envolvendo com várias mulheres, vivendo aventuras diversas. Que mais? Ele já está, depois do... Ele sofre muita má vontade da crítica, justamente por causa dessa característica do romance ser muito ácido. E ele vai cansando dessa vida. E ele acaba, em 1751, escrevendo o último romance dele, agora sim, que é Amélia, tá? Em que ele presta homenagem à segunda esposa. A obra Amélia, os personagens são um pouco mais superficiais do que em Tom Jones, mas é o último romance que ele escreve, e ainda assim tem a sua crítica às leis inglesas, aos excessos, uma coisa que ele considera muito errado, por exemplo, a prisão por dívidas. Ele denuncia males sociais, então Amélia tem o seu papel de uma outra maneira. E aí a saúde dele vai ficando muito prejudicada e ele acaba sendo recomendado que saia e vá para Lisboa. E ele acaba morrendo num quarto de hotel, tá? Em 1754. E ele acaba morrendo sozinho, né? Acaba ficando amargurado, acaba sendo o fim dele, do Henry Fielding, do autor. Espero que não tenha causado uma confusão ao falar do autor e falar do personagem, que tenha dado para separar o que cabia a cada um. No material que eu deixei para vocês tem um trecho que eu tinha deixado já há bastante tempo, um trecho do Tom Jones. E aí dá para ver, tem até a terceira parte, dá para ver um pouco a estrutura que o romance tem. Tá? A história, como eu já comentei brevemente com vocês, né? A história de um menino enjeitado que ele é adotado por um homem rico. E o Sr. Alworthy,
que o trata como afilhado, como filho, e trata ele até mesmo melhor que o sobrinho, que o filho da senhora Bridget Aworth, que é o nome desse primo dele, né, é Blifil. Então, o Blifil, né, eles acabam tendo a vida inteira uma competição, tanto que a Sofia, que eu já comentei com vocês, que é a moça que de quem o Tom começa a gostar, depois mais adiante se apaixona, já é apaixonada pelo Tom, e o Blifil também gosta dela. Então, uma ideologia que se estabelece, aquilo que eu comentei, né, nesse livro, é esse rompimento do casamento patriarcal determinado pelo pai, mas tem também um outro pensamento que aparece do Henry Fielding, que aparece representado pelos personagens, que o menino, o Tom, ele tem pena dos inimigos, ele age por caridade, ele protege as pessoas. Isso é algo que ninguém ensinou, é algo que está nele. E já o Master Blifil ou Blifil não age da mesma maneira. Ele é egoísta, ele só pensa nas questões dele, ele não compartilha ideias, ele não tem amigos praticamente, ele vive sozinho, enquanto que o Tom é um ser mais social, mais integrador e ao mesmo tempo, digamos assim, ele é luxurioso, profano, entre aspas, galinha, né, que se envolve com muitas mulheres. Então, deixa eu só avançar aqui um pouquinho. A questão da estrutura do romance, né? O romance ele aparece a parte, assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte, está aí no material que vocês vão ver, com um resumo do que vai ser tratado no capítulo e depois o capítulo aparece, né? Por exemplo, estou vendo aqui terceira parte, contém o que ocorreu na família do Sr. Aworth desde que Tom Jones chegou à idade de 14 anos até atingir 19, de vez em quando alguma sugestão relativa à educação das crianças. O livro trabalha dessa maneira, então ele tem essa coisa do manual, da formação, e uma outra coisa assim, muito legal que aparece nesse romance é o narrador. O narrador ele é em terceira pessoa, mas ele conversa com o leitor o tempo inteiro, como a gente conhece lá do Machado de Assis. Então ele faz intervenções, ele pergunta, você acha tal coisa? E a forma toda como ele vai escrevendo o livro é uma forma de desafiar você para a escrita, de manter você próximo, voltado para ele. Ele faz perguntas, em outros momentos ele só narra o que está acontecendo, mas ele faz provocações no discurso durante o livro, que é para, digamos assim, promover esse dialogismo, essa presença do autor dentro daquilo que ele coloca. No capítulo inicial, ele diz que um livro, e ele vai fazendo reflexões sobre o ato da escrita, né? Ele diz que quando você chega num banquete que está sendo oferecido por um anfitrião, você só tem que agradecer, você não pode escolher. E diferente se você vai no restaurante, você escolhe o que você quer ler. Então ele alerta o leitor, olha, aqui nesse livro eu estou escrevendo, vai ter o que eu quero do jeito que eu quero. É eu que estou ditando as regras, né? E aí ele fala, eu não posso escrever simplesmente algo porque o público vai gostar. E na verdade aí ele já está fazendo a crítica pro seu oponente ali por meio desse tipo de diálogo que diz que ele é enquadrado na sociedade, o Simonson, né? Ele é enquadrado na sociedade, que ele só faz o que mandam, e ele, Enfield, não, ele é livre, ele desperta atenção e... Desculpa, é Richardson, acho que eu falei errado o nome dele. Ele desperta, ele subverte, ele passa por cima de tudo, né? Então ele tem um outro perfil que o colega seu escritor não consegue imprimir, não consegue dar para sua vida. O livro do Henry Fielding, o Tom Jones, ele foi
além de causar a risada, gargalhada no Swift, né, da segunda gargalhada que ele deu na vida, ele acaba sendo, de uma certa maneira, considerado uma obra complexa e uma grande obra. A contradição é se ele é ou não é engraçado, mas como eu comentei, é aquela questão do pícaro, do humor à inglesa, que aparece, que nem todas as pessoas vão necessariamente interpretar e nem devem da mesma maneira, né? Porque não é esse o objetivo. Ok? Então, o que eu queria falar sobre o livro, sobre o Tom Jones e um pouquinho do Henry Field seria isso. Vou deixar, aí qualquer coisa vocês podem me chamar, me perguntar no WhatsApp. E eu peço que, se não leram, leiam aquele trecho das 3 primeiras partes do romance Tom Jones. O original, ele tem mais de 800 páginas. Esse trecho que eu estou passando para vocês em português já é uma adaptação feita pela Cecília Meirelles, né? E é atrativo também você ler, você não quer parar de ler, até porque ela é uma grande escritora. Mas não é, em algum momento tentar se organizar para ler no original. E quando você fala de Tom Jones, tem várias pessoas que dizem, nossa, é um livro muito marcante para mim. E outras dizem, eu não gostei por causa disso, daquilo, daquele outro. Tá? De qualquer forma, o livro é uma crítica social, é uma sátira, principalmente para os poderosos da época, e que às vezes funciona pela contradição do que eles estão pregando como um manual de ética, de como portar-se na sociedade do momento. Ok, gente? Muito obrigada. Qualquer coisa é só vocês me chamarem no WhatsApp. Tchau, tchau.